e a gente deixa para o judiciário apenas aquelas questões mais complexas e mais urgentes que são próprias e vocacionadas para um juiz, um profissional tão qualificado. Por via reflexa, nós teremos uma sociedade menos beligerante, mais amistosa, mais negocial. E com isso, há toda uma reversão da expectativa, da perspectiva, e um redirecionamento para um modo mais pacífico de viver. Nós caminhamos hoje para um ponto extremo de beligerância e precisamos fazer a meia volta para um direcionamento mais pacífico, de maior, mais amistoso, mais amigável e assim tentando resolver as nossas disputas de uma forma construída e não de uma forma imposta por um juiz. Eu não quero cansá-los mais, eu vou lembrar aqui o eminente desembargador Barbosa Moreira, que é um professor de todos nós. O desembargador Barbosa Moreira, certa vez, me disse que se eu quisesse palestrar, que eu fizesse uma boa palestra. Faça uma boa palestra. Palestra deve ser boa e deve ser curta, né? De preferência curta. Mas se ela for curta, nem precisa ser tão boa. Então, eu paro por aqui para não cansá-los mais e não correr o risco de sofrer aí algum tipo de... Eu agradeço mais uma vez a atenção. Após o perfeito esclarecimento do Dr. César Cury, sempre foi suas palestras sobre o tema, passamos a palavra ao Dr. Ídio da Costa. Ídio do Brasil, desculpa. Ídio do Brasil. Boa noite a todos. Minha querida Alcine Mesquita, gostaria de agradecer o convite formulado, parabenizar por esse evento grandioso. A gente repara, a casa está repleta, né, de colegas, como o César falou, de acadêmicos, todos querendo absorver essa novidade, esse tema pujante, palpitante, interessante, né? E finalmente a gente ouve falar em conciliação, mediação, enfim, e agora está inserido no CPC novo, a partir dos artigos 166 e seguintes, até 176. Mas parabenizar o Dr. César Cury pela explanação tão bem fundamentada e também aliando, né, toda a sua parte prática, o seu exercício do dia a dia. Isso embeleza, né, a cultura nossa. E eu tomei a liberdade, esse inovidável magistrado que esteve aqui em Niterói, sempre procurou, né, toda a mesa para o advogado, né, e prestigiar o advogado, portas abertas. Mas eu ouvi aqui algumas assimilações e me deparei, fixei mais quando ele teria dito construir, avançar na questão da cultura e principalmente por diversas vezes enfatizado a judicialização. É uma verdade. A cultura nacional é de guerra, beligerante. Vamos para o judiciário, só ele que resolve. Pode reparar. É raro, raríssimo, nós temos o cliente em que chega ao escritório: doutor, não há perspectiva de eu solucionar meu drama, eu vim dizer que meu processo demora muitos anos, em causa trabalhista, outro dia, lá no escritório, baixou um processo do TST de 22 anos. Um estagiário que tem 17, ficou assim: que processo é esse? Primeiro, uma capa amarela, que naquela época, vigia, né, era utilizada, que nós manuseávamos, quer dizer, isso tudo causa espanto. E em relação, também teria colocado um número expressivo, lastimável, somos quase 300 milhões de pessoas, a metade, né, proporcionalmente, 101 milhões de processos. Não tem jeito, sinceramente. Bom para o advogado. Quanto mais processos, melhor para o advogado. Mas o ideal também que nós reafirmássemos, alinhássemos a uma cultura e perfilhasse a ideia de que o ideal é nós construirmos realmente a negociação.
mediação. Porque na Justiça do Trabalho, pelo menos a parte que nos cabe, e a gente vivencia o dia a dia de como a coisa acontece, é exatamente da impossibilidade de se materializar uma conciliação que seja fora do Poder Judiciário. Porque envolve um aspecto fundamental também, qual seja o direito indisponível, inegociável, intransigível, via de regra. Tem, o sujeito pode até renunciar, direitos disponíveis, transacionar, direitos disponíveis. Agora, existem determinados direitos que estão ali, consolidados, arraigados a essa cultura de 1943, impossível de serem negociados. Consequentemente, nós nos deparamos de que o Código de Processo Civil só é utilizado no processo trabalhista se houver falha, se ele for omisso, se houver, diríamos assim, uma omissão mesmo, uma falta de resposta à utilização de um mecanismo jurídico que eventualmente nós necessitemos. Então, com toda a vênia, nós estamos diante de uma notícia fantástica de que é possível diminuir, né, o impacto volumoso desses processos, principalmente na ambiência do consumerismo. Outro dia também eu soube de uma aluna que chegou a um processo, o professor trabalhando no juizado especial. E você sabe que lá existe mesmo muita litigância de má-fé, que eu teria abordado esse tema aqui também, que alguém poderia me falar. Eu digo, mas por que, como isso ocorre? É o seguinte, tem pessoas que são viciadas em processo, em juizamento. Aí nós fizemos um levantamento, tinha um deles que tinha 18. Como assim? É porque ele vai no ponto frio, forja uma situação, inventa uma situação e entra com a demanda depois para buscar uma reparação. E aí, depois nós fizemos um trabalho, desvendamos que realmente é triste esse episódio. Problema cultural também, né? Não tem caráter, falta de dignidade. É isso que a gente propõe também. E o ideal, que fosse no escritório do advogado e tentasse apaziguar os danos, minimizando os efeitos que a gente sabe que ocorrem. Na Justiça do Trabalho, esse equilíbrio, essa isonomia que deve haver, não há. Por quê? Porque exatamente deve se tratar os iguais de forma igual. Mas os desiguais também devem ser tratados não de forma igual, e sim desigual. Por isso a intervenção maciça, né, do Estado, criar os Estados, criar cada vez mais os seus ordenamentos jurídicos, todos esses preceitos que envolvem a proteção do trabalhador. Nós tivemos recentemente, desembargador, há algum tempo, aliás, com a edição daquela famigerada lei 9958, a implantação no nosso acervo jurídico, uma lei que era taxada de comissões de negociação prévia. O doutor Fernando Dias lembra bem disso. Nós pretendíamos exercitá-la na sua feição pela qual, desiderado, né, a criação dela veio ao nosso mundo jurídico. Ou seja, para que houvesse realmente essas negociações dentro de um clima de paz, de respeito, e lamentavelmente houve, infelizmente, ela não se consolidou, ela se desprestigiou. Por quê? Porque eram pessoas que não tinham domínio, conhecimento, não sabiam realmente, de uma certa envergadura, dominá-la e espargir realmente a justiça. Houve fraude aos contratos, as rescisões, as quitações exacerbavam o conteúdo do direito personalíssimo do cidadão trabalhador, fazendo com que elas caíram no desprestígio nacional. Hoje, lamentavelmente, são raríssimas comissões de negociação prévia e aquelas que sobreviveram, acredito que sejam sérias. São pouquíssimas, raríssimas. Mas, e principalmente, sempre no dia que foi inaugurado, bem, estávamos ali na Federação das Indústrias, vindo, tenso, favorabilidade, todos aplaudindo, mas lá nós estávamos assistindo e víamos que aquilo não tinha muita tendência, porque em cada esquina estava sendo criada uma comissão. Comissão visando o oferimento de vantagens econômicas e, obviamente, coisa que acontece dessa forma não pode gerar efeito positivo. E foi o que houve. E hoje a gente vê que, lamentavelmente, pode ser. E na Justiça do Trabalho, só há realmente a conciliação
perante o magistrado do trabalho. Colega outro dia, vivência na ambiência civil, doutor Índio, fez um acordo, era uma execução alta, discutimos um valor, felizmente o autor concordou, avalizei, assinei a petição pelo réu e meu colega também pelo autor. Como dei entrada, o juiz não quer homologar. Como pode isso? O que eu faço? Qual a reclamação que eu posso fazer? Vou ao tribunal, mandar de segurança? O que eu faço? Digo, olha só, é um dado importante. O direito lá é indiscutivelmente para ser apreciado perante o magistrado. Ele que tem essa fisionomia de plausibilidade, de ver a conveniência, ver a vantagem e desvantagem disso. E realmente não vai ser homologado. Não vai ser, não. E pior que o cliente foi viajar, está no Nordeste, disse que não voltava mais. Então vai perpetuar essa execução. Quando muito, se houver boa fé, você pode pedir, né, que seja compensado esse valor. Desde que você prove realmente que pagou a ele foi destinatário desse crédito. Fora isso, não tem jeito. Então, resumo, não quero cansar muito, porque segundo consta, nós estabelecemos aí mais ou menos 3 minutos e jamais deixaríamos de suplantar essa palestra magnífica do desembargador. Então, meus queridos colegas, só vai se adaptar toda essa legislação alvissareira se realmente houvesse lacuna na CLT, e lamentavelmente não há. Há necessidade de um sujeito perante o juiz focalizar o interesse dele em resolver o conflito. Fora isso, não vemos perspectiva ainda na ambiência administrativa ou particular solidificar essa intenção. Acho que é por aí. Lamento se contrariar certos pensamentos. E respeito. Obrigado. Passamos agora a palavra ao doutor Alexandre Chico. Boa noite a todos. Eu falei com o César, eu sinto muita vontade aqui, porque fui advogado durante quase 10 anos, militando mesmo, advogado de fórum, advogado antigos, todos que conhecem. Fui também candidato aqui à ordem, chapa, fui candidato ao conselho, só que acabei me tomando posse, porque acabei passando o concurso. Então eu me sinto muito à vontade aqui e estar com o meu amigo César Cury, é mais um grande prazer. César é uma pessoa que eu admiro muito. Quando eu iniciei na carreira, César já estava em Araruama, eu acabei assumindo a vaga do César lá em Araruama. E fui promovido aqui para o Juizado Civil de São Gonçalo, depois vim então, com 11 anos no Juizado Civil, e me encantei pelo juizado e passei a me dedicar e a estudar sobre o Juizado Civil. Fiz parte de várias comissões do tribunal, fui coordenador das turmas de mosaico, e vejo essa questão da mediação, da arbitragem, todo tipo de resolução de conflito que impeça qualquer tipo de judicialização de uma forma muito positiva. Quando o César falou de Gamassi como um visionário, eu acho que ele é mais um Highlander, porque ele deve ter participado da confecção do Código Visigótico do século V, deve ter participado das ordenações filipinas, afonsinas, manuelinas, participou da Corte de Elva de 1428, da Constituição de 1826, do Dom Pedro I, porque todas elas e sempre se busca uma solução alternativa. Então, que curioso. Para você ver, no Código Visigótico do século V, Alarico I, ele tem lá um artigo que fala sobre os defensores e assertores da paz, que tem que buscar a pacificação de todos os conflitos. Na Corte de Elba não, mas nas ordenações afonsinas tem o seguinte artigo: os juízes devem muito trabalhar para trazer a paz, a concórdia. Isso não é necessidade, nem virtude, mas é para se tirar o trabalho e as despesas que as partes vão. Então o Fux e todas essas pessoas que estudavam, elas estão recriando situações que já existiam há muitos anos. Para ter uma noção, a Constituição de 1826, otorgada por Dom Pedro I, ela impunha a conciliação
obrigatória no artigo 661 como condição da ação. Se você não procurasse a mediação, que eles chamaram de reconciliação entre as partes, você não podia propor ação. Tinha que fazer isso. E o artigo 160, dessa mesma Constituição de 24, ela também tinha lá a arbitragem. E criou um instituto chamado Justiça de Paz, no artigo 161, que era formado por juízes eleitos que solucionavam os conflitos. Dom Pedro I foi embora daqui, foi para Portugal, outorgou a mesma Constituição em 26. Lá o Juizado de Paz foi instituído. E hoje o Juizado de Paz funciona dos mesmos modos, lógico que foi aprimorado, e ele está lá na Lei 78 de 13 de 2000. Eu conheço o Juizado de Paz lá, como ele funciona. Ele é vinculado ao Ministério da Justiça, uma forma de solução de conflito extrajudicial. Determinado valor da causa, em razão da matéria, é submetido ao juiz de paz, que geralmente é um juiz aposentado ou eleito junto dos vereadores, e ele faz uma sentença, determinado valor, acabou ali. Se for uma alçada maior, tem um único recurso, o juiz togado. E aí acabou aquilo ali. Você vai visitar aquilo ali, aquele negócio está funcionando. Bom, mas aqui, esse processo que já vem há muitos anos de tentar facilitar o acesso à justiça, que vem com o Código de Processo Civil de 73, depois com a lei dos juizados especiais, pequenas causas, e com a lei 9.099, as demandas se tornaram uma situação pelo acesso que a lei 9.090, o que o César falou sobre vara civil, vara de família, sobre a justiça comum. Ele fez uma referência ao juizado civil. Hoje, no meu entendimento, a justiça comum é o juizado civil. Por que é o juizado civil? Porque ele absorve 53% de toda a demanda do Estado. Então, você pegar vara civil, vara de fazenda pública, dívida ativa, órfãos de sucessão, todos eles dão 47%. Então, a justiça especial é a vara civil. Por quê? Porque o juizado civil, ele representa 3 vezes mais, tem 3 vezes mais distribuição do que a vara civil. É só pegar lá e contar. Então, para os senhores terem uma noção, porque eu não sabia que eram 3 minutos só, eu fiz aqui eu peguei os dados estatísticos do tribunal. Em 2014, foram distribuídos no sistema do juizado 8.888.574 novas ações. Dessas ações, 199 mil ações foram distribuídas para o juizado. Esse 888 milhões corresponde a 3 vezes mais do que toda a distribuição da vara civil. Então, aqui em Niterói, nós temos 4 juizados cíveis, que absorvem 53% de toda a demanda de Niterói. Aqui é mais, e nós temos 11 varas cíveis, ou 10, são 11, são 10. Então, nós poderíamos transformar 5 varas cíveis em juizado cível, que ia ser muito mais econômico para o Estado e absorver a quantidade muito maior de demanda. E por que eu falo isso? Porque nós absorvemos 53% de toda a demanda e gastamos 10% de todo o orçamento da primeira instância. Para os senhores terem uma ideia, nós gastamos o juizado civil, 10,89% de todos os gastos da primeira instância. Nós gastamos, em 2014, para ter toda a estrutura do juizado, 404.681.557,89 centavos. A primeira instância custou 2.790.240.418,90 centavos. E o tribunal, 519.560.243,45 centavos. O gasto total foi de 3.714 milhões. Esse ano vai gastar 4 bilhões. E o juizado, que absorve 53% de toda a demanda do Estado, custou 10,72%. Então, me parece que hoje o juizado, pelo acesso de facilitação à justiça que tem, é a justiça mais democrática, porque a parte pode entrar sozinha, apesar de 90% de todas as demandas serem patrocinadas por advogado, porque os advogados reconhecem a eficiência do sistema. É o sistema que tem menor número
de tempo de permanência do processo, e mais do que isso, ela é de inclusão social. Porque só quem está excluído do sistema de juizado civil é a população de rua. Essa estatística é da desembargadora Gal. Ela fez essa pesquisa e o juizado civil só não absorve a população de rua. São excluídos mesmo. Eles não têm. Bom, então, tudo que se fala em mediação, solução alternativa de conflito, tem que, no meu entendimento, ser direcionado para essa justiça. Então, porque ali é onde se tem a maior quantidade de demanda de massa, de natureza multitudinária de multidão mesmo. Porque quem trabalha nesse sistema e acompanha isso há muitos anos, observa a movimentação das ações. Então, vou dar dois exemplos. Não sei se vocês se lembram dos processos de megabônus e da taxa de devolução de esgoto. Então, veja bem, ano passado foram 888 mil ações distribuídas. Nos processos de megabônus, eu tenho dado estatístico aqui, cartão megabônus, 581 mil ações foram distribuídas só desse tipo. SEDAI, 699 mil ações. Então, se vocês somarem os dois, dá 1.200.000. 1.200.000 é uma distribuição de um ano. Tudo isso foi o juizado civil. Então, como você absorver isso? Você pode trabalhar muito, passar o ano inteiro cumprindo as metas do conselho. Você recebe uma vara no juizado com 14 mil processos e ela consegue colocar com 7 mil, mas a ampla, até levar a outra, pode acabar com tudo. Acaba. É só distribuir, só ter um apagão de uma semana na cidade, 15 mil ações são distribuídas. Então, César, meu amigo, eu aqui vim para te fazer uma pergunta. Como que você, como coordenador desse projeto magnífico que o Tribunal está fazendo, e sabendo que a conciliação, no juizado, assim, ela chega em 18% a 20%, eu acho muito pequeno, e eu já abandonei a conciliação praticamente, o terceiro já acabou, eu até agora não consegui terminar, porque quando você começa a se aproximar da pauta, acontece uma demanda, aumenta a distribuição, você sempre consegue se afastar, você não tem conciliador, porque o conciliador é cíclico, ele é de faculdade, fica de férias, vai embora, o cara só está afim para ver se arranjar um namorado, tomar uma cerveja no grupo, então, como você é muito pequeno, como que nós podemos